Estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a você que nos acompanha em Ilhéus e Itabunas, as duas maiores audiências, né? Cidades pioneiras na TV por assinatura. Muito obrigado mesmo. Olha, nós estamos também ao vivo nas redes sociais. Obrigado a você que nos assiste pelo YouTube, pode participar do nosso chat aí na página TVI Oficial e também, além de interagir com a gente, se inscreva no canal, aperte o sininho, né, e faça parte dessa comunidade, tá bom? Muito obrigado aí pela audiência. Nós estamos também no Facebook, na página TVI Play Live, estamos no Instagram e você também pode acompanhar a gente pelo nosso aplicativo TVI Play Brasil na loja de Androids, gratuitamente no seu celular, tá bom? Ali você leva a TVI On Demand, onde e quando você quiser assista a TVI ao vivo. Você também pode nos assistir pela rede mundial de computadores no endereço tviplay.com.br, tá bom? Eu fico muito grato pela sua audiência. Lá tem de presente para você o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde. Então, de forma gratuita, você vai acessar as principais notícias do dia, seja da sua cidade, da sua região, da Bahia, do Brasil, do mundo todo, tá bom? Então fica o convite para você aí acessar o tviplay.com.br e de forma gratuita ter acesso às principais notícias e ainda assistir a TVI ao vivo ou gravada, onde você estiver e quando quiser. Eu queria aproveitar hoje e mandar um abraço aqui ao funcionário de uma loja de eletrodoméstico, né, que fica ali na Cinquentenário e que sempre está assistindo a gente lá. Um abraço, né? Vou até ver aqui o nome dele, se não me engano é Moab, mas eu vou confirmar daqui a pouquinho. Um abraço também pro Dindo aí, que assiste a gente aí no São Caetano. Um abraço, Dindo, obrigado aí pelo carinho da audiência, né? Acho que é Moab mesmo, eu vou ver aqui, daqui a pouquinho eu confirmo. Ele trabalha ali na Cinquentenário, sempre que eu passo ali ele fala: olha, tô ligado aí no programa TVI News, viu? Um abraço também pro amigo que trabalha aí no frigorífico da Avenida Ilhéus, né? Um grande amigo, que está sempre nos assistindo, ele e a família lá no bairro Pedro Jerônimo. Um abraço aí, daqui a pouquinho eu vou falar seu nome aqui também, hein? E mande um vídeo aí pra gente, você que está assistindo pode mandar um vídeo aí, né? Uma foto sua assistindo o nosso programa que a gente vai registrar aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo aí pelo carinho dessa grande audiência que vocês nos dão aí em Itabuna e região. Olha, o programa de hoje a gente vai falar sobre o Fórum Empresarial que aconteceu ontem aqui em Itabuna pela primeira vez, né? Depois de vários anos sendo realizados em Comandatuba, aconteceu aqui dentro da cidade de Itabuna. Um abraço aí para o empresário, né, e funcionário público Zé Raimundo, que é o organizador desse grande evento. Ele está ali, né, juntamente com o presidente da Associação Comercial de Itabuna na abertura do evento. Muita gente compareceu, o prefeito também esteve lá. Na oportunidade foi anunciada aí a novidade, né, da ampliação da Petrobahia. A gente vai falar disso aqui no programa de hoje. Um investimento de mais de 500 milhões, né, da Petrobahia aqui em Itabuna para levar o gás para outros municípios da Bahia. E teve também um palestrante aí muito bacana nesse evento de ontem. E a gente contou aí com o Júnior Queiroz. Um abraço, Júnior. Obrigado aí pela força, viu? E as imagens são do Zé Drone, que estava lá com a gente e fez as imagens aí do evento. E a gente vai registrar aqui algumas entrevistas ainda no programa de hoje, desse fórum empresarial muito importante, viu? Para Itabuna e para a região sul da Bahia. Daqui a pouquinho mais detalhes aqui no programa. Bom, eu também queria falar aqui, né, no programa, daqui a pouquinho a gente vai destacar. Hoje tem a participação do mestre Roberto José aqui no programa, nosso comentarista aí, né, para geopolítica, né? Vamos falar aí sobre o que está acontecendo pelo mundo, vamos dar uma atualizada e vamos falar também sobre segurança pública. E aqui no programa de hoje ainda vamos falar sobre economia verde e muito mais, viu? Vamos ter muito mais aqui no programa de hoje, tem entrevistas, tem bate-papo, tem o quadro Gente de Vitória hoje, né? Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no programa, tá bom? Vamos começar falando do tempo, né? Estamos vivendo dias aí de muito calor na Bahia, no Brasil, né? Então vamos falar um pouco aí como é que fica o tempo hoje na sua cidade, na sua região. Vamos lá?
Ilhéus amanheceu com 24 de mínima, a máxima vai chegar a 30 graus, 12% de chuvas hoje no município de Ilhéus. Itabuna amanheceu com 22 de mínimo, o tempo começou aí às 5 da manhã meio nublado, depois o sol abriu forte e a máxima vai chegar a 32 graus. Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, 31 graus. A possibilidade de chuva é muito pouca, né? 7%, talvez nem chova, não vai haver essa precipitação. Já Buerarema amanheceu também nublado, com 22 de mínima, mas depois o sol abriu, apesar de algumas nuvens estar passando aí no decorrer do período. São 32 graus de máxima aí até o meio-dia, hein? De meio-dia até 1h da tarde, mais ou menos, essa alta temperatura aí. A sensação térmica vai ficar mais forte ainda. Já Itajuípe, nós temos aí 8% apenas de chance de chuva, 22 foi a mínima, 33 vai ser a máxima. Ibicaraí, 21 foi a mínima, 34 a máxima. E Canavieiras, 23 foi a mínima, máxima de 30. Nossa capital, Salvador, amanheceu hoje, né, com algumas chuvas no decorrer aí da manhã, né, de 5 até as 9 da manhã, algumas chuvas aí em regiões isoladas da capital, mas depois também o sol já abriu forte por lá, viu? Há ainda uma previsão de chuvas em alguns lugares da cidade, tem 19% de chance de chover em áreas isoladas, tá bom? Algumas nuvens se deslocaram do oceano e estão presas ali na região metropolitana. A máxima vai chegar a 28 graus daqui a pouquinho, ao meio-dia. Porto Seguro, 23 de mínima, máxima de 30 também ao meio-dia. Chance de chuva muito pouca. Já Vitória da Conquista, a mínima hoje chegou a 17 graus às 5 da manhã. E agora o tempo já começa a esquentar também, vai chegar a 31 graus. Nada de possibilidade de chuva no decorrer do período hoje para a cidade de Vitória da Conquista. Olha, gente, tá circulando aí um vídeo, né, pelas redes sociais, internet, onde há uma previsão de muita chuva para o sul da Bahia, a partir da semana que vem. Mas nós já conversamos aí, né, ontem com o Kaique Brito, que ficou de vir aqui, né, falar sobre essa questão climática, mas não pôde vir. Mas ele disse que não, que pelo estudo que ele tem aqui, né, como representante da Defesa Civil, é de que não vai haver essa precipitação toda de chuvas aqui. O tempo vai ficar fechado durante o período aí, né, a partir do dia 21, mas não há previsão de cair essa chuva toda aqui em Itabuna. Então a gente pode ficar despreocupado, né, que não vai ter perigo aí de chover tanto assim. 300 milímetros seria um caos total, né? A gente ia ter uma enchente maior do que tivemos aí o ano passado, né? Mas já foi desmentido isso. Essa chuva não vai se precipitar aqui, né? Vai ficar espalhada aí em toda a região. Pode ser que chova aqui alguma quantidade, em Ilhéus, mas não será, ou não serão 300 milímetros caindo só aqui em Itabuna, né, de uma vez só, né? Isso não vai acontecer. Pode até acontecer durante dias, né? 70 milímetros um dia, 80 milímetros no outro, isso pode acontecer. Mas não 300 milímetros em um dia só. Seria uma catástrofe, né? E uma cidade aguentaria isso aí. Então, às vezes as pessoas distorcem muito as notícias, né? Criam um sensacionalismo para gerar audiência. Essa questão de rede social, por isso que não tem muita credibilidade, né? Rede social. Eu costumo dizer que a TVI não é de rede social. A rede social é uma consequência aqui. A TVI é um veículo de comunicação devidamente regulamentado, né? É uma TV por assinatura. A rede social é um detalhe. Então, por isso que a gente goza aqui da credibilidade e a gente procura sempre a informação correta para passar para os nossos telespectadores. Aqui a gente não está atrás de oba-oba, né? Nem de notícia sensacionalista, né? Para esclarecer melhor o que seria essa questão. Bom, gente, a gente mostrou aí para vocês já algumas imagens do Fórum Empresarial. Vamos ver agora, né, e ouvir algumas entrevistas, vamos ver o que se falaram aí os organizadores do evento e também o prefeito que esteve lá, Augusto Castro, né? O diretor, o presidente da Petrobahia aqui, que esteve presente aí também no Fórum Empresarial, que aconteceu ontem à noite no Centro de Cultura, foi um sucesso, uma festa grandiosa e mais uma vez o Zé Raimundo está de parabéns pela organização de mais esse evento, né, empresarial, que vem para engrandecer o empresariado regional e a nossa cidade.
Vamos conferir aí, agradecendo ao Júnior Queiroz, que colaborou aí com a gente. Mundo, responsável por mais uma edição do Fórum Empresarial da Bahia. Qual a contribuição desse fórum sendo realizado pela primeira vez em Itabuna, sempre foi realizado em Comandatuba? A proposta de trazer o fórum em Itabuna veio a casar com a chegada desses grandes investimentos que está acontecendo aqui na região e que vai tornar Itabuna um hub de distribuição de gás para 1.000 quilômetros além de Itabuna. Isso é um novo modelo de negócio e aí o dia de hoje fica consolidado como o início de um novo ciclo do desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico se faz com grandes investimentos, com o pequeno negócio, com o fortalecimento das empresas locais, com o apoio do poder público ao empreendedor, ao comerciante, ao empresário, ao colaborador. É uma cadeia, não dá para ser de forma isolada só grandes negócios. Grandes, pequenos e micro negócios estão consolidados e é a junção, é a união de todos esses que fazem o desenvolvimento econômico. Eu acho que o fórum organizado aí pelo secretário Zé Raimundo, ele é estratégico para debater as temáticas de desenvolvimento da região aqui do Baixo Sul da Bahia. Em especial o projeto nosso de gás natural, que foi a pauta, digamos assim, da dinâmica da discussão de hoje, vai trazer desenvolvimento, geração de emprego, renda e oferta de soluções alternativas de baixa intensidade de carbono para toda a região do Baixo Sul e da Bahia. Então a gente está muito feliz de estar aqui, grato pelo convite, grato pela oportunidade que o município está dando da gente desenvolver um projeto dessa magnitude em apoio com a Bahia Gás, com a GN Link e com os parceiros desse projeto. Extremamente positivo esse Fórum Empresarial da Bahia, o organizador José Raimundo, com a Agência de Desenvolvimento Regional. Itabuna é um município que tem um potencial industrial, comercial. A presença do gás natural aqui fortalece essa planta da Petrobahia, com a GN Link. Isso cria um saldo positivo. Eu tenho certeza que eventos como esse tem que ficar marcado em um calendário de mais eventos para discutir indústria e negócio. E o gás natural hoje tem uma presença no estado através da Bahia Gás. Nós temos aí várias empresas que já operam esse gás e esse investimento chegando fortalece a nossa economia. É isso aí, né? Então a gente ouviu aí a palavra, né, do prefeito, do Zé Raimundo, organizador, representante da Bahia Gás, né, da Petrobahia. E esse evento que começou às 11 da manhã ontem, né, na verdade, a gente até mostrou aqui ao vivo, né, direto lá da Petrobahia, que foi essa parte aí, né, onde foi lançado essa questão da ampliação do serviço da Petrobahia, investindo mais de 500 milhões aí para transportar nessas carretas aí, né, serão várias carretas dessas aí, transportando gás GNV para várias cidades da Bahia, vários municípios aí no raio de 1.000 quilômetros, como falou aí o Zé Raimundo. Então é mais um empreendimento, né, para a região, para Itabuna, que vai gerar empregos e renda para o município. Principalmente essa questão dos impostos, né, que vão ficar por aqui, que isso de certa forma é muito importante para o município. Então tá aí. Você acompanhou tudo o que aconteceu, né? Não só aí na Petrobahia, mas à noite aí no Centro de Cultura. É uma plateia aí de empresários, né? Pessoas ligadas ao segmento do comércio, principalmente, prestigiando esse fórum empresarial pela primeira vez em Itabuna. Ele que sempre foi realizado lá em Comandatuba, na ilha de Comandatuba, né? Começou com o João Dória, né? Que depois se tornou governador de São Paulo. E aí o fórum passou para o Zé Raimundo, que trouxe ele para uma realidade regional. Quando o João Dória fazia, era um evento nacional, né? Onde reunia ali o maior PIB do Brasil. E depois o Zé Raimundo pegou esse gancho e transformou esse fórum empresarial em um fórum voltado para a Bahia, para a nossa região, para o desenvolvimento das nossas empresas. Então o Zé está de parabéns porque trouxe aí para o Centro de Cultura, né, um grande evento como esse. Espero que a partir desse ano, né, Zé, venha outros aí, outros e outros, todos os anos aqui em Itabuna, que
que é muito importante. Inclusive a versão de Comandatuba era um pouco maior, né? Eram 3 dias, final de semana todo, né? Onde os empresários ficavam lá no hotel, né, com suas famílias e participavam do fórum. Esse ano foi só um dia, mas foi um dia muito intenso e foi um evento muito bem organizado. Parabéns ao Zé Raimundo, parabéns a todos aí da empresa, né, do Zé Raimundo, que organizou esse fórum. E como eu disse, vamos aguardar agora que outras edições venham para Itabuna, inclusive com mais tempo, né? Em vez de um dia só, quem sabe 2 dias, mais palestrantes, né? Para a gente debater aqui os interesses das nossas indústrias e também das nossas empresas, né? A nível local e a nível regional, tá bom? Então, parabéns ao Zé Raimundo, parabéns a Itabuna, que abraçou essa ideia aí também, tá certo? Olha, vamos aos destaques aqui do Jornal à Tarde de hoje, que está aqui, né, no nosso aplicativo tviplay.com.br. Então tá aqui, ó, de saída do Bahia, Matheus Claus, o goleiro que ficou na reserva aí do Kaique, né? Não chegou a jogar como titular, quase não jogou, né? E aí tá de saída do Bahia. O Bahia tá prometendo fazer uma limpa, gente, no plantel, o que é muito bom, porque esse é um plantel que quase foi rebaixado, né? Não foi rebaixado graças à ajuda de outros times, senão o Bahia tinha sido rebaixado. Então o Bahia dependeu aí do resultado do Fortaleza, né? Dependeu de vários outros resultados, além de ganhar do Atlético Mineiro, né? Não foi só ganhar do Atlético que livrou o Bahia. Então o árabe lá que comanda o Grupo City está disposto a tirar a maioria desses jogadores, poucos vão ficar ali, né, para o próximo ano. O Rogério Ceni está com tudo na mão para escolher um novo elenco para o Bahia. A informação que a gente tem é que o Grupo City está com 300 milhões para investir num novo elenco para o Bahia, para disputar a Série A do ano que vem de uma outra forma, né? E é isso que a gente realmente esperava do Grupo City, um grupo muito importante, que não vai ficar todo ano aí nessa berlinda de ser rebaixado, né? Pelo amor de Deus. Olha, o Dino, né, está entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi escolhido ontem à noite, terminou lá a sabatina no Senado, foi para o plenário e ele foi eleito para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal. Mas ele está entre aqueles que foi pouco votado, ou seja, ele conseguiu vitória apertada para ir para o Supremo. Foram 31 votos, né, a favor e 20 e poucos votos contrários, 28 se não me engano, dos 60 senadores, né? Então foi uma vitória muito apertada para o Dino assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ele foi o segundo mais rejeitado pelo Senado Federal, apesar de passar, né? Mas foi uma pequena, não foi uma maioria, né? Foi uma diferença pequena de votos para ele conseguir essa vaga no Supremo Tribunal Federal. Vídeo: militar ameaça virar homem-bomba no Supremo Tribunal Federal. Isso é atentado. Militar ameaça virar homem-bomba no Supremo Tribunal Federal se Bolsonaro for preso. A publicação aconteceu após Flávio Dino ser aprovado como ministro da Corte. Está aqui no Jornal à Tarde, viu? Você pode ler essa matéria aí na íntegra, tá certo? O indivíduo já foi preso aqui, segundo informações, né? A publicação, como eu disse, aconteceu após Flávio Dino ser aprovado. Deixa eu ler essa matéria aqui. Um militar de 59 anos gravou um vídeo ontem, dia 13, em que ameaçava levar bombas para dentro, né, do Supremo Tribunal Federal e se explodir junto com o Supremo. Estou aqui fazendo um pacto. Se prenderem Jair Messias Bolsonaro, eu me ofereço como bomba, uma bomba humana, adentro do Supremo Tribunal Federal e explodo e morro junto com eles, bandidos todos, disse esse homem que se identificou como Luiz Antônio. Tem um vídeo dele aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não tem áudio aqui, mas depois você pega aí, Rafa, esse vídeo, pra gente mostrar aqui essa loucura, né? O cara fazer isso aí de público, né? Ameaçar. Se ele queria fazer isso, ele fizesse, né? Agora, ameaçar, ele tá louco, né? Com certeza, Alexandre de Moraes vai condenar ele a 18 anos de cadeia. A publicação aconteceu após o Flávio Dino ser aprovado como ministro da Corte. Tá aí. Ele diz aqui que vai explodir, iria se explodir, né? Dentro do Supremo Tribunal Federal. Mas já
devido a esse vídeo, ele já foi detido aí pela Polícia Federal, né? E deve ser julgado aí pelo Alexandre de Moraes. Olha, o Jornal à Tarde, gente, tá aqui dentro do nosso aplicativo. Esse é o aplicativo da TVI, ó. Aqui dentro do aplicativo da TVI, você tem as informações, você tem todos os programas da TVI gravados aqui, tá certo? Esse aplicativo você pode baixar gratuitamente aí na loja de Android. Se você quiser também, você pode acessar pela rede mundial de computadores no seu computador, tviplay.com.br. Aí você vai ver esse ícone aqui do Jornal à Tarde, ó. Aqui está gratuito para você o Jornal à Tarde. Aí tem notícias, política, esporte, né? Últimas notícias. Então você pode vir aqui, ó, quero ver as últimas notícias do Jornal à Tarde. Aí você vai clicar aqui e vão aparecer as últimas notícias. Ó. Aqui tem notícias de toda a Bahia, do Brasil e do mundo. Ó. Aqui tem Maduro. Opa, deixa eu voltar essa matéria aqui. Maduro e fã se encontram nesta quinta-feira para tratar sobre Essequibo. Encontro entre esses presidentes acontecerá na nação do Caribe. Então tá aqui, ó, o representante de Essequibo que está revoltado aí com o presidente Maduro da Venezuela, que quer tomar seu território. Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho com a presença do mestre Roberto José aqui no programa, tá? Rebeca Andrade é eleita atleta de valor entre esportistas olímpicos. Então tá aqui também uma matéria da Rebeca, né? A nossa campeã de ginástica. Judiciário. Entre ministros do Supremo Tribunal Federal, Dino foi o segundo mais rejeitado pelo Senado. Vamos ver essa matéria aqui, gente. Olha aí o Dino. Ó. Foi sabatinado ontem. O senador licenciado e ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, Fábio Dino, foi aprovado nesta quarta-feira, ontem, dia 13, pelo Senado, para ser o novo ministro do Supremo. Substituindo aí a ministra Rosa Weber, parlamentar e ex-governador, ele teve que superar a adversidade para conseguir a sua aprovação. E apesar do final positivo, foi o segundo indicado do Supremo com mais rejeição entre os senadores, contando os atuais ministros da Corte. Dino foi aprovado para o Supremo por 47 votos. Eu falei 31 aqui, não. Foram 47 a favor e 31 contra, né? Então foi 47 a 31 e não 31 a 28, como eu falei aqui, perdão. Isso em votação secreta no Senado. Ele precisava de 41 votos favoráveis, né, dos 80 senadores, e não 60 também, como eu falei errado, né? Dos 80 ele precisava de 47, de 41, ele precisava de 41, teve 6 a mais, né? Mas ainda assim foi um dos mais rejeitados na história aí dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Ele tinha uma rejeição muito grande aí, né, por parte de alguns senadores, principalmente da oposição. Olha, motorista perde o controle do carro e derruba poste na Avenida Vasco da Gama, em Salvador, né? Jacques Wagner descarta a possibilidade de Lewandowski ocupar lugar de Dino. Vamos ver essa notícia aqui, rapidinho. O Jacques Wagner está aqui. Senador também disse que não será considerado ao cargo. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, do PT, descartou o nome de Ricardo Lewandowski como ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, como a possibilidade de assumir cargo de Flávio Dino no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Wagner sinalizou que o presidente Lula do PT ainda não decidiu sobre sua indicação para o comando do ministério, mas ressaltou que não será Lewandowski. E também não será a presidente do PT, Gleice Hoffmann, como alguns andam dizendo por aí. Então tá aí o Jacques Wagner desmentindo algumas informações, né, que estão rolando aí na internet. Então, se você ouviu essa informação aí que a Gleice Hoffmann pode assumir ministério, Jacques Wagner, ou que pode ser aí o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o Jacques Wagner, pode descartar essa informação, não é verdadeira, tá bom? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Estênio Garcia se manifesta após internação. Passou por um mal-estar, foi internado, né? E aí tem uma matéria com ele aqui. Conheça Pedro Henrique, cantor que morreu em cima do palco na Bahia. Um infarto fulminante. Deixa eu ver essa notícia aqui, eu não sabia dessa, hein? Pedro tinha 30 anos e deixa esposa e uma filha de 2 meses. Um rapaz jovem, né? Pelo que a gente vê aqui, ó. Filhinha de 2 meses apenas, né?
Tem que ter cuidado com a saúde aí, viu? Não é só velho que morre de infarto, não. Pedro Henrique é cantor, compositor gospel, morreu após sofrer um infarto fulminante em cima do palco, durante uma apresentação na noite de quarta-feira ontem, na cidade de Feira de Santana, no interior do estado. Nascido em lar cristão, começou a dar seus primeiros passos na música aos 3 anos de idade, quando fez oficialmente sua primeira apresentação pública. Tá aqui a foto dele, gente. O cara muito jovem. Aqui a esposa dele, a filhinha, né? Teve um infarto ontem cantando. Tava em cima do palco cantando, louvando a Deus, né? E aí Deus levou. A vida é assim, né? Basta estar vivo para morrer. Tem que cuidar da saúde, cuidar do coração, né? Ir sempre ao médico. Evitar comer muita porcaria, né, gente? Gordura demais. Não sei se era o caso dele, né? Mas ele deveria ter algum problema no coração, né? Para sofrer esse infarto cantando aí. Mega Sena vai sortear só 7 milhões, é muito pouco, né? O pessoal está se guardando mais para o prêmio do $500 milhão, né? Que vai acontecer no final do ano, na virada do ano, né? Vídeo militar mostrou aí o homem ameaçando, a gente já viu isso aqui. O homem foi preso em Lauro de Freitas com drogas e munições. Paredão tricolor, Marcos Felipe é destaque entre os goleiros da Série A. Wagner descarta a possibilidade, já falei isso aqui. Olha, uma sucuri de 3 metros foi encontrada no presídio de Salvador, hein, gente? Uma sucuri de 3 metros. Agora, como é que essa sucuri foi parar dentro do presídio, hein? Morre um grande brasileiro, o David Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Bom, Estênio Garcia eu já falei aqui, ponto de ônibus desabou e deixa 5 feridos do bairro de Sussuarana. Foi no bairro de Sussuarana ou na cidade de Sussuarana? Deixa eu ver isso aqui, porque tem um bairro que chama Sussuarana em Salvador, né? Vou ver essa notícia aqui. Um ponto de ônibus desabou na manhã de hoje, dia 14, no bairro de Sussuarana, em Salvador. Deixou pelo menos 5 feridos, ainda não há informações sobre mortos. Olha, gente, essa questão de pontos de ônibus, né? Aqui na cidade de Itabuna, em Ilhéus, a gente vê muito isso. A prefeitura tem pontos de ônibus aí de 40, 50 anos. Às vezes faz um novo aqui, um novo ali, esquece o outro lá com 40, 50 anos, apodrecendo. E uma estrutura pesada de cimento, né? E as pessoas tendem a ficar ali embaixo para se proteger do sol, principalmente agora, o sol muito forte. E aí, de repente, a estrutura vem a ruir e cai em cima das pessoas, como aconteceu hoje em Salvador, no bairro de Sussuarana. E olha que essa estrutura aqui não é nem muito pesada, né? É ferro, mas não é tão pesada como as que tem aqui em Itabuna, de cimento armado. Então, muito cuidado ao ficar debaixo desses pontos de ônibus, viu? Porque pode acontecer uma tragédia como essa aí. Deixa eu ver essa matéria aqui. Mercado da Bola, lembra dele? Goleiro revelado pelo Vitória, acerta com o clube nordestino. Quem é esse goleiro? Vamos ver aqui. Deixa eu ver essa matéria aqui. Aos 39 anos, Felipe. Olha o Felipe que foi do Vitória aí, depois passou pelo Corinthians, né? Grandes equipes. Felipe deve disputar a Série C pelo Sampaio Corrêa, time lá do Maranhão. Poucos lembram, né? Pela passagem no Vitória em 2003 e 2005. O goleiro Felipe pode disputar o Brasileirão da Série C pela equipe lá do Maranhão, Sampaio Corrêa. Tá aí. Felipe foi um grande goleiro aí no Vitória, né? Deixou saudade quando saiu, depois foi jogar no Corinthians. Como outros goleiros, né, do Vitória que foram jogar no Corinthians, né? Dida passou por lá também e outros grandes goleiros, né? Que a Bahia já teve aí. A Bahia formou muito goleiro, tanto no Bahia quanto no Vitória, né? Tem essa história, essa tradição aqui na Bahia de formação de grandes jogadores, né? Que saíram daqui. A Bahia era um celeiro de formar jogadores, né? A gente já teve aí grandes laterais saindo para o mundo todo. Um exemplo disso foi o Daniel Alves, né? Que só jogou no Bahia, aqui no Brasil. Depois que voltou da Europa, né? Depois de muito sucesso, teve uma passagem rápida aí pelo São Paulo. Mas antes ele só tinha jogado pelo Bahia e daqui saiu direto para a Espanha, onde foi campeão de tudo, né? E infelizmente está preso aí por um estupro.
também tivemos outros jogadores, Alex Alves. Se eu for falar aqui, eu vou passar a manhã toda, né? E nem vou lembrar de todos. São muitos jogadores que saíram aqui do futebol baiano. Bebeto, depois foi morar no Rio, foi jogar no Flamengo, mas começou no Vitória. Muito jogador, muito jogador. Vampeta, que foi para a Holanda, fez muito sucesso, né? Vampeta saiu do Vitória direto para a Holanda. Tem também o Vampeta, que passou a ter esse nome lá na Holanda, né? Porque lá tinha Van Basten, Van Clay, não sei o quê. Aí falaram, e você, como é seu nome? Ele falou, Vampeta. Que aqui o pessoal chamava ele de Capeta, né? Aí lá ele disse que era Vampeta e ficou como Vampeta e ficou famoso lá na Holanda, jogou no Ajax, jogou em várias equipes lá. Depois foi jogar no Corinthians e na seleção brasileira, onde foi campeão do mundo, né? Em 2002. Então a Bahia, gente, sempre teve essa formação, né? O Vitória e o Bahia tinha essa história de ser formadores de craques. Tinha uma escolinha lá que era campeã em formar bons jogadores para o futebol brasileiro, principalmente o Vitória. O Bahia depois entrou nessa e também formou muitos bons jogadores, mas o Vitória formava mais jogadores talentosos do que o Bahia. Essa é uma realidade. E aí, depois de um certo tempo, deixaram essa estrutura, né, que chamava estrutura de base do Bahia, estrutura de base do Vitória, deixaram um pouco de lado e ficaram focados mais na contratação de outros jogadores de fora e deixaram a base ali, depois da Lei Pelé, né? Houve esse desânimo aí das pessoas do futebol em formar bons jogadores, porque agora o jogador é assim, não adianta o clube formar, se ele já tiver um empresário, o clube não vai ter muito direito. E aí o clube não tem muito interesse nisso, né? A gente vê muito isso, até nos grandes clubes aí do Brasil, Palmeiras, Corinthians. Você não vê muito jogador da base tendo oportunidade no time principal. Mas é um erro. Isso é um erro porque o Brasil é uma grande escola do futebol e esses jogadores poderiam vir a dar títulos às equipes. Quer ver um exemplo? O Palmeiras, que foi campeão esse ano, que não tinha nem chance mais de ser campeão até faltar 13 rodadas, onde o Botafogo era líder absoluto, né? Dali para cá o Botafogo caiu depois daquela virada do Palmeiras. E sabe quem foi o responsável, ou pelo menos um dos responsáveis por essa virada do Palmeiras? Endrick, um garoto de 17 anos que já foi contratado pelo Real Madrid. Então acho que a visão do empresariado do futebol deveria ser essa, né? De investir na meninada e segurar essa garotada aqui no Brasil de alguma forma, pelo menos até os 22, 23 anos, né? Deixar eles darem mais deles aqui no futebol brasileiro. E eu acho que a base da seleção brasileira também tinha que ser corajosa, tinha que ser em cima desses jovens talentos, que ainda não deslumbraram lá na Europa, tá certo? É uma opinião minha, né? Mas quem sabe um dia venha a vingar isso aí. O Rafa, veja aí, por favor, né, a questão do Roberto José, se ele está esperando o link, como é que é, né? Porque ele ficou de participar aqui do programa, né? Mas não veio presencialmente, então deve ser via link, né? Veja aí para você me confirmar se ele vai participar do programa via link ou será presencial. Bom, daqui a pouquinho tem um quadro também, Gente de Vitória, aqui no programa. Eu vou agora, né, eu quero um link aí, Rafa, que eu vou enviar aqui para o Marcelo, que ele vai falar sobre um curso que vai acontecer aqui em Itabuna, Ilhéus, e esse curso vai ser ministrado aí para quem tem interesse na área de produção audiovisual. É uma área muito importante, gente. Quem faz televisão, né, quem faz vídeos para a internet, quem faz vídeos empresariais, né, documentários. Então tem muita gente aí que tem vontade de fazer esse curso, mas não tem oportunidade. E a Tabocas Filmes, junto com a TVI, e o Marcelo lá de Salvador, com a experiência que ele tem de grandes empresas que ele trabalhou, essas 3 empresas vão ministrar esse curso aqui em Itabuna e vão dar oportunidade aí a várias pessoas de ingressar no mundo do audiovisual. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Mas o Roberto está aí online, pensei que ele ia vir presencialmente hoje. Bom dia, Roberto, prazer, mestre, você está aqui com a gente, viu? Enriquecendo aí nosso programa aí com muita informação de alta qualidade. Bom dia, amigo. Bom dia, meu amigo Barbosa, bom dia a todos que nos assistem. É uma satisfação estar aqui com você mais uma vez, né? Esses últimos dias a nossa agenda ficou um pouco complicada, mas a gente está aqui hoje para fazer as atualizações, né? Na nossa América do Sul, algo antes inimaginável, a gente tem um possível conflito, uma possível guerra, né? A gente vai
falar um pouco sobre isso, falar das razões históricas para esse conflito. O que é a ganância do homem, né? Pelo dinheiro, pelo ouro, pelo petróleo, né? A Venezuela, há muitos anos atrás, você conhece essa história mais do que eu, você vai contar, ela tinha esse território na mão e abandonou, não fez questão desse território, né? Agora, depois de descoberto grandes bolsões de petróleo, a Venezuela quer esse território a qualquer custo. Só que, teoricamente, né? O território já tem dono, porque primeiro tem o seu povo nativo de lá, que fala inglês, não quer nem saber de falar espanhol, na maioria, né? E hoje tem um domínio econômico dos Estados Unidos que já está explorando lá, né? Está construindo um porto para explorar o petróleo. Então vai ficar meio caldo grosso aí para a Venezuela, né, Roberto? Exatamente, Barbosa. O que a gente tem hoje na Guiana, né? A população total da Guiana, fora esse equibo representa 70% do território. Porém, a população de toda a Guiana é de cerca de 800 mil habitantes. Um pouco maior que Feira de Santana, né? A população majoritariamente vive na capital, que é Georgetown, né? 40% dessa população é descendente de indiano, não é nem da América, não é nem de negros, não é nem desses povos escravizados, né? É descendente de indiano, enquanto 29%, Barbosa, são descendentes de africanos. Outros 20% são mestiços, 10% são os ameríndios, né? Que são os povos remanescentes. Os dois maiores grupos étnicos do país são os afro-guianenses. Só para você ter ideia, o idioma falado, como você bem disse, a língua oficial é o inglês, né? Agora, devido à diversidade da população, aí a gente tem o crioulo guianense, né? Que é uma língua caribenha, né? É uma espécie de portunhol misturado com a língua local. É importante dizer, Barbosa, que no século XVII, a Guiana era uma colônia holandesa. Aí o Reino Unido ocupou o território durante 200 anos. E antes de conceder a independência em 66, né, ela ainda era um território inglês. Em 66, tornou-se independente e em 1970 foi proclamada a República, né, a independência dela lá, a República. 66, independência, 1970, ela se tornou uma república. A maioria de sua população está, como eu já falei, concentrada em Georgetown. A sua moeda oficial é o dólar guianense, né? Que um dólar americano equivale a 209 dólares guianenses. O que é que a gente tem também? A disputa territorial. Falar um pouco sobre a disputa territorial entre Venezuela e Guiana. Como você disse, a Venezuela ela não chegou a ter a posse territorial, porque a gente observa que no século XVII, nos idos de 1600, quem dominava ali era a Holanda, e depois de 200 anos isso passou para o Império Inglês, né? Então, embora hoje a gente tenha esse temor de conflito armado na América do Sul, caso Caracas tente invadir esse equibo, é uma das opções de entrada, né? A gente estava discutindo que o Brasil encaminhou tropas para aquela região, porque uma das opções de entrada, ou seja, uma das melhores opções por conta de estradas que tem naquela área, seria pelo território brasileiro, mas é óbvio que o território brasileiro não vai permitir. Hoje nós temos cerca de 130 militares, Barbosa, brasileiros naquela área de fronteira, são cerca de 20 blindados lá em Roraima. É óbvio que é uma quantidade pequena, mas ali dá para se fazer uma presença brasileira e passar o recado de que o Brasil ele não vai permitir a entrada de tropas da Venezuela para invadir a Guiana, né? A Guiana fica em frente para o Oceano Atlântico. A maior reserva de petróleo e gás está exatamente na plataforma, não na plataforma continental, mas naquilo que a gente também chama de pré-sal, ali da área norte, né, da Guiana. Faz fronteira ao leste com Suriname, a oeste com a Venezuela e ao sul com o Brasil. A invasão pelo litoral seria, em tese, né, se a Venezuela fosse invadir, seria temerária em razão das planícies, das áreas ali de mangue, né, tem bastante manguezal ali naquela região. A oeste, né,
Você tem um predomínio de florestas, regiões de montanha por conta de dobramentos modernos. Então, tanto para a tropa invadir a pé quanto através de blindados é extremamente difícil. E a parte que seria mais assim factível seria uma invasão exatamente pelo Brasil. E aí eu encaminhei, Barbosa, uns mapas só para a gente observar bem. A ExxonMobil já está fazendo explorações lá nessa região de mar aberto, né, no pré-sal guianense, no pré-sal de Essequibo. E só para a gente ter uma ideia como é que está isso, né, qual é a dimensão territorial disso. A Guiana hoje, olha aí, aí é o mapeamento, né, de toda a Guiana. Perceba que 70% é Essequibo, né? E você tem Georgetown do outro lado da Guiana, fora da Essequibo, que a sua população, em maioria, está residindo em Georgetown, né? Você tem, embora a Guiana aparentemente seja um território pequeno, eu vou pedir a Rafa para passar o próximo mapa, é um território maior do que a Inglaterra e maior do que a Grécia, né? Então, é um território considerável. Claro, para a gente, para o Brasil, para a Venezuela, aparentemente é um território pequeno, mas é de fato um território muito grande. Eu vou pedir para passar o próximo, para a gente entender o contexto em que a gente está lidando. A Guiana, nos últimos anos, olha aí a área de exploração de petróleo e gás, que é na plataforma oceânica, né? Na área que a gente chama de pré-sal. Essa é a nova fronteira de petróleo e gás do mundo, Barbosa. E ela vai exatamente da costa de Trinidad e Tobago até o Rio Grande do Norte. Inclusive, o Brasil está se preparando para começar a explorar esse petróleo e gás de toda essa área que o Brasil também tem, que vai exatamente dessa área das Guianas até o Rio Grande do Norte. Tem bastante petróleo, existe uma discussão de uma parte de não ser, por enquanto, explorada, até que se tenha uma garantia, né, uma segurança ambiental dessa área, na parte ali da desembocadura do rio Amazônia. Por conta disso, que se descobriu lá espécies endêmicas, e aí por isso teria que se ter um cuidado maior nisso. Mas é uma área muito grande. Só para você ter ideia, a Guiana ela cresceu nos últimos anos uma média de 30%. E a perspectiva é que até 25 ela cresça 100%, exatamente por conta desse dinheiro que está entrando em razão do petróleo. Tem mais um mapa aí que eu também mostrei para a gente só ter ideia da parte de exploração. Então, se descobriu em toda essa Essequibo, que é essa área que representa 70%, Barbosa, da Guiana, se descobriu petróleo, gás, mas também metal precioso, como o ouro. Mas a grande maior parte está exatamente nessa plataforma marítima, que é a área do pré-sal. Então, o Nicolás Maduro, inclusive hoje tem uma reunião com o Irfan Ali, que é um descendente indiano, como eu te falei, a grande maioria de descendente indiano, exatamente em razão da colonização inglesa, né? Porque a Índia também foi uma área de invasão, né? As pessoas falam de colonização, mas de invasão inglesa, e tornou-se ali um território colonizável, colonizado inglês. E em razão disso, você tem maioria na Guiana de indianos, né, de descendentes indianos. Então, hoje tem uma reunião com o presidente indiano, o Irfan, e o Nicolás Maduro, para tratar disso. O fato é que, durante um período, por exemplo, na doutrina Monroe, que foi um presidente norte-americano, ele dizia assim, América para os americanos, mas não necessariamente para os americanos do Sul. Quando ele quis dizer isso, logo após a gente teve a famosa doutrina do Big Stick, ou seja, a doutrina do grande porrete: se não fizer o que eu faço, o que eu mando, eu vou invadir. E assim os Estados Unidos fizeram pelo mundo inteiro, e não foi diferente na América Latina, né? Inclusive estimulando as ditaduras militares, como foi a ditadura militar aqui no Brasil, que foi estimulada por uma grande figura, o grande magnata, né, o Rockefeller, né, nos estímulos segundo as informações da história. Então, a doutrina Monroe, ela dizia América para os americanos. Naquele momento em que o aparato de justiça das Nações Unidas iria dar um parecer, os Estados Unidos queriam que esse parecer
fosse pró-Venezuela, porque a América era para os americanos. Quais os americanos? Os americanos do norte, dos Estados Unidos. Mas o Tribunal de Justiça da ONU estabeleceu que aquele território é, de fato, propriedade, né, a área da Guiana, né? E só que Nicolás Maduro hoje não aceita essa proposição dessa Corte das Nações Unidas de Justiça e está intentando essas manobras militares, dando a intenção de fazer uma invasão. Entretanto, alguns analistas acreditam que aí seja apenas uma movimentação política, porque ele, ano que vem, enfrenta eleições lá e tem uma baixíssima aprovação, e quando se inventa guerra, acaba tirando a atenção. Isso é um fato que, por exemplo, a Argentina, já aconteceu isso quando a Argentina invade as Malvinas, dizendo pertencer à Argentina, e acabou tomando uma grande surra da Inglaterra, e isso causa vergonha aos argentinos até hoje. Então é isso que a gente tem, esse é o cenário, o Brasil não vai permitir. Porém, Barbosa, o que é que a gente tem? A presença de Lula nesse sentido de fazer uma interlocução para que não haja guerra, não haja esse envolvimento de guerra aqui na América do Sul, para que haja um diálogo. Entretanto, é óbvio que a Guiana não abre mão do seu território, né? Da sua soberania territorial, e é muito provável que a Guiana agora faça tratativa para admitir uma base militar dos Estados Unidos daquela área. Então, empresas norte-americanas, apesar do petróleo, a gente tem uma perspectiva, assim, dentro de uma visão de que a gente precisa de combustíveis alternativos, de fontes que tenham uma visão de desenvolvimento sustentável, né? Como hidrogênio verde, que o Nordeste agora começa a produzir, fontes eólicas, fotovoltaica, que os veículos que nós utilizamos sejam veículos híbridos, quando não elétricos, mas ainda assim as fontes de combustão, né, de hidrocarbonetos ainda movem o mundo, e é um mercado bilionário, né? E inclusive são essas empresas que utilizarão fundos, que a gente chama de capital primitivo, para estimular a produção dessas energias renováveis. Se não me engano, foi ontem, né? O governo americano pediu ao Brasil que, né, interviesse aí nessa questão. O Brasil, como maior líder da América do Sul, né? E até parte envolvida, porque, como você falou, faz fronteira com esses dois países para evitar esse conflito, né? Agora, eu acho, viu, Roberto, que os Estados Unidos já vem se preparando para isso há algum tempo. Porque você sabe que os militares americanos, né, norte-americanos, eles têm informações privilegiadas, eles monitoram o mundo todo, eles sabem tudo o que está acontecendo, né? A prova disso foi aquela denúncia feita há anos atrás, quando até a nossa presidente Dilma tinha sido motivo de escuta da inteligência americana, né? Isso não é novidade para ninguém, a gente sempre soube disso, né? Agora, nós tivemos aí recentemente, eu vi até uma matéria, se não me engano, num jornal importante aí, que tinham militares americanos dentro da selva amazônica fazendo treinamentos. Isso não é por acaso, né? Claro que não é, né? Nunca foi. Eu diria que nada é por acaso, mas assim, um exército, como o exército americano, nas suas três forças, né? De força de terra, ar e mar, sempre tem que estar preparado para fazer guerra em qualquer ambiente, seja no ambiente de deserto, seja no ambiente de floresta, seja no ambiente de savana, seja no ambiente urbano, como está acontecendo lá, a guerra na faixa de Gaza, né? O genocídio na faixa de Gaza. Sem entrar no mérito aqui de Israel, acho que a contraforça está sendo muito desproporcional. Mas um exército, ou as forças de um império como é o Império dos Estados Unidos, tem que estar preparado para fazer guerra em qualquer local. É óbvio que talvez isso não seja uma mera coincidência, mas um exército tem que estar preparado para fazer guerra em qualquer local. E, segundo informações, né, eu pertenci aos quadros do Exército, passei 2 anos lá na época, né, aquele serviço voluntário, né, na verdade, voluntário obrigatório, uma coisa díspare, né? Ou é voluntário ou é obrigatório, né? Mas é as duas coisas, voluntário e obrigatório. Fui obrigado a servir lá 2 anos, aprendi muita coisa. E segundo o que eu aprendi lá e assisti, o Brasil tem a melhor força de guerra na selva. Ponto. Entretanto, o Brasil nunca fez guerra na selva com ninguém. É só um teatro de operações
e tudo ali num inimigo imaginário, né? Que Guerra na Selva os Estados Unidos fizeram lá no Vietnã, né? E tomaram pau dos vietnamitas, né? Tiveram que sair de lá corrido do Vietnã, porque fazer guerra na selva não é difícil. Tanto que a invasão, uma possível invasão do exército venezuelano, que fica ali a oeste de Essequibo, seria assim, muito difícil, porque ali é uma área de selva amazônica densa, né? Então você não consegue andar você não consegue progredir rapidamente numa área de floresta fechada, nem com blindados e nem com homens a pé, porque você tem muita área de rios, muita área a gente chama área de chacos, né? E para progredir nessas áreas, a não ser que faça o transporte aéreo, né? De tropas em transporte aéreo, mas também a entrada por exemplo, via mar, não sei que vá direto invadir a capital Georgetown, que já fica no outro lado da Guiana. Mas em se falando de Essequibo, que ele tem uma extensão territorial que perfaz aí 70% do território da Guiana. Olha, muito obrigado, né, por você ter enriquecido aqui nosso programa hoje. Tenho certeza que nossos telespectadores ficam muito felizes com a sua participação aqui, viu? E eu queria já deixar confirmado aí na próxima semana para a gente falar aqui sobre os rumos que estão tomando aí a violência no Brasil e o que é que você, como um homem, né, que conhece muito de segurança pública, né, no Brasil, publicou um livro recentemente, a gente até divulgou aqui, esse livro que circula a nível nacional. O que é que a segurança pública, na sua opinião, deve fazer para conter esses índices de violência, né, que estão tomando conta aí das grandes metrópoles no Brasil, tá certo? Semana que vem eu queria que você falasse sobre isso. Vamos sim. Eu estava até com saudade de estar aqui com você, mas é muito melhor ao vivo aí no estúdio. Nos últimos dias minha agenda ficou aí muito tumultuada, mas semana que vem a gente vai estar junto para falar sobre segurança pública. Tem muita coisa, Barbosa, que é senso comum, né? A gente tem um deles, só para deixar uma deixa, chamado mito do espantalho. O mito do espantalho é um mito, né? Muita gente acha que só a presença física e ostensiva acha que em cada esquina tem que ter um policial militar. Isso é um mito, né? O crime tem outras nuances, outras lógicas. Semana que vem a gente vai ter um papo sobre isso, trazer dados sobre a Bahia e sobre o Brasil. É isso aí, Roberto. Tá bom, muito obrigado mais uma vez, um bom dia para você. Esse foi o mestre Roberto José, mestre em geografia, né? Uma grande figura, conhecedor profundo aí de vários assuntos de geopolítica, né? Uma enciclopédia aí, né, presente, o Roberto José. Bom, gente, daqui a pouquinho tem um quadro Gente de Vitória, né? Mas eu antes disso ainda vou falar sobre um curso, como eu falei aqui, eu prometi, ainda quero falar no programa de hoje sobre esse curso do audiovisual que vai acontecer aqui em Itabuna, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa com o Marcelo, que já está lá em Salvador, a postos aí, para falar sobre isso, tá certo? Então, já ele vai pintar aí no link com a gente. Olha, hoje é o Padre Tony, né? Padre Tony é gente de Vitória, tem uma história muito bonita, né? E você vai gostar dessa história aqui. Se você ainda não viu a entrevista do Padre Tony, vai ver hoje com a Vitória aqui no programa, né? No quadro Gente de Vitória. E ele realmente é uma pessoa gente de Vitória. Tem até um restaurante mantido aí por ele, né? Pela igreja. Ele batalha aí todos os dias para levar alimentos aos pobres, às pessoas que precisam realmente, né? De um alimento gratuito. E é um trabalho social muito bonito. Preste atenção, daqui a pouquinho, né? Faltam 3 minutinhos só, daqui a pouquinho ele vai estar aqui dando essa entrevista, eu tenho certeza que você vai gostar. Quando o Marcelo estiver online aí, Rafa, por favor, bota ele aí para a gente falar logo sobre esse curso, né? Que vai acontecer em janeiro para Itabuna, Ilhéus e região, né? Um curso muito importante porque vai formar aí profissionais nessa área do audiovisual que é muito carente, né? Às vezes a gente precisa aí de um cinegrafista, um fotógrafo, às vezes a gente precisa de um produtor e a gente não tem. Então a gente precisa formar essa mão de obra, né? E você que está nos assistindo, se você tem vontade de se formar nessa área, né? De ter um curso aí prático do que é audiovisual, do que é ser um produtor profissional, você vai ter essa oportunidade em janeiro de participar desse curso promovido aí pela Tabocas Filmes, tá bom? Então daqui a pouquinho o Marcelo vai falar aí com a gente. Já está online, Rafa? Você passou o link aí para ele? Passei.
Pronto, então o Marcelo já já vai entrar aí ao vivo com a gente e a gente vai falar desse curso aí antes da vitória, né? Deixa eu dar um alô para ele aqui, para que ele venha logo a participar, né? Bom, então tá aqui, já mandei um alô para ele aí, para ele entrar no link, né? E a gente participar desse bate-papo aí ao vivo. Olha, gente, ontem também o prefeito Augusto Castro, né, anunciou finalmente, né, a implantação da Zona Azul. Demorou muito o processo de licitação, demorou muito para a empresa se decidir, né? Teve recursos aí em justiça e tudo mais. Enfim, já foi tudo resolvido e o prefeito reuniu algumas pessoas da imprensa, das redes sociais, para comunicar essa futura instalação da Zona Azul em Itabuna. Eu queria até fazer um registro aqui, porque ontem eu fiz um comentário aqui no programa, junto com a Antonieta, e eu falei, né, aliás foi na segunda-feira, que a prefeitura, diante de tanta demora, ela poderia ter ela mesma assumido essa questão da Zona Azul através da sua Secretaria de Transporte e Trânsito. Por quê? Porque é a prefeitura que sinaliza o asfalto, é a prefeitura que bota os policiais, os guardas municipais, né, para fiscalizar a Zona Azul. Então, por que não a prefeitura fazer isso se a empresa só instala um aplicativo, não contrata quase profissional nenhum para trabalhar, né? Mas ontem o prefeito anunciou que dessa vez vai ser um pouco diferente. É a empresa que vai contratar todo mundo, é a empresa que vai sinalizar a cidade. Se for dessa forma, menos mal, né? Porque você abre uma licitação, a empresa vem, leva o dinheiro daqui e vai embora, né? Porque ela vai arrecadar aí milhões mensais e vai levar esse dinheiro para outra cidade, não vai deixar quase nada aqui. Aí gera ali 10, 15 empregos e leva o dinheiro da gente para fora. Então o município já é tão carente, se esse dinheiro circulasse dentro da cidade seria bem melhor. Essa foi minha opinião e eu só corrijo nesse aspecto aí de que eu falei, porque das outras vezes a prefeitura sinalizou a rua, né, marcou lá, fez a demarcação das vagas. Então foi a prefeitura que gastou dinheiro, gastou tinta, gastou tudo para a empresa vir e explorar. Então dessa vez, segundo o prefeito falou ontem, quem vai fazer isso é a empresa que ganhou a licitação. Se for dessa forma, menos mal. Agora ainda assim, eu sou contra essas empresas de fora levarem o dinheiro daqui. Eu acho que o próprio município é que tinha que explorar essa condição, né, de Zona Azul em Itabuna, tá certo? Continuo nessa mesma opinião. Bom, gente, 11 horas vem aí gente de Vitória, né? Antes tem a cotação aí, Rafa, para a gente falar. Marcelo parece que não vai entrar no link. Então vamos às cotações aí e logo depois o quadro Gente de Vitória. A arroba do cacau em Itabuna está sendo cotada a 336 reais. Em Ilhéus, o mesmo valor. Já em Piauí, 327 reais. Está um pouco mais barato, né? Em Camaquã, 305 reais. A mesma coisa acontecendo no município de Eunápolis. Feira de Santana, 220 reais. Arroba do boi gordo, 15 quilos. 220, Itapetinga 210, Teixeira de Freitas 209, Salvador da mesma forma e Eunápolis 210. Então a gente vê aí que Teixeira e Salvador são as praças que estão mais baratas da carne do boi, né? Nós temos agora o café arábica, que é o forte aí de Vitória da Conquista. Em Barreiras está cotada a 895, em Vitória da Conquista a 840 e em Luiz Eduardo Magalhães 860. A mais barata praça aí é Vitória da Conquista, né? 840. Já o café do tipo Conilon, que é plantado no sul da Bahia, ele com saca de 60 quilos, está sendo cotado a 635 reais. E Itamaraju, também o mesmo valor de Eunápolis. Já Colatina, no Espírito Santo, onde esse café é mais forte devido à região montanhosa, né? A arroba está sendo comercializada a 650 reais. Agora vem a Vitória com o quadro Gente de Vitória, e daqui a pouquinho eu vou estar de volta aí para a gente encerrar o programa, né? E hoje, gente, quem está aqui no quadro Gente de Vitória é o Padre Tony, né? O Padre Tony é uma figura que você vai gostar muito da entrevista dele, porque tem muita história aí para contar. Então vamos lá, Vitória.
Olá, estamos aqui hoje em mais um quadro Gente de Vitória. Eu sou Vitória Santana e é um prazer estar com você. Te desejo assim um momento bem agradável, onde você estiver, que você possa estar ligado conosco aí no TVI News. E hoje Deus ele marcou um encontro muito especial. Nós vamos contar uma história de uma pessoa que faz o bem, que se dedica às coisas de Deus e que entregou a vida dele, né, para essa missão. Alguém que se entrega ao chamado de Deus. Alguém também que serve ao próximo. Nós vamos conhecer um pouco aqui hoje do querido Padre Tony. A história dele. Vamos conhecer como tudo começou. Como é que foi esse chamado. Como é que tudo isso veio para a vida do pastor Tony. Carinhosamente, né, como todos conhecem. A gente pensa que Tony é só um apelido, mas é o nome dele. Então, Padre Tony, seja bem-vindo ao quadro Gente de Vitória. Obrigado, Vitória, e hoje me acolher nessa manhã, nessa entrevista. Eu fico muito feliz com a senhora, não é? E poder falar um pouco da minha vida, do meu encontro com a Vitória, que, de fato, a vitória de Jesus em minha vida. Amém. Nós estamos no mês de dezembro e é muito bom a gente trazer mensagens de gente que faz o bem. Devemos fazer o bem não só em dezembro, mas sempre ter uma vida voltada para o bem. A gente precisa ser isso, ter um olhar para o bem sempre, mesmo que muitas vezes as coisas não estejam em volta, né? A gente achando que não está bem, mas quando a gente busca Deus, você vai ver que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que sua vida esteja cansada, aí chegou o final de ano cansado, mas tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Padre Tony, o senhor é itabunense? Itabunense. Daqui de Itabuna. Nasci em Itabuna, num bairro Sarinha. E como foi que essa história, porque eu estava contando ali na estante para o senhor, que eu sempre vivi, eu sou evangélica, cristã evangélica, mas eu vivi, né, em meio de padres, de freiras, né, eu ia para o convento, e a gente percebia que os padres, eles vinham de fora. A gente não encontrava alguém daqui de Itabuna, não é isso? Verdade, verdade. E Então, como é que foi que tudo aconteceu, né? Jovens, hoje tem padres jovens, né? Isso. Como é que tudo aconteceu? Bem, Vitória, meu pai, ele era de Sergipe, minha mãe morava na roça, não é? Minha mãe saiu de casa já com seus 16 anos, meu pai muito mais velho que minha mãe, trouxe minha mãe para a cidade e, de repente, minha mãe teve uns 15 filhos, não é? E eu vim no meio aí, mas o meu pai, ele era muito agressivo, não é? Ele batia muito em minha mãe. A nossa casa era 4x4, de papelão, lona e zinco. Não tinha casa, assim, como hoje uma casa com estrutura, né? Então ali era a sala, ali era a cozinha, ali era o quarto, tudo mais. E meu pai um dia veio do trabalho, porque ele era vigia, e ele disse que quem abrir as portas eu mato todo mundo. Um senhor de idade abriu a porta e matou, uma criança, o netinho, ele veio e matou. Então eu sou fruto de um pai criminoso, não tenho medo, não tenho vergonha da minha história. O pai que me deu a vida, ele foi criminoso, ele foi preso. E aí minha mãe na época estava grávida da minha pessoa. E ela não sabia fazer o álcool com a garrafa, não sabia ler, não é? E aí resolveu tomar remédio para me abortar. Então sou fruto também de um aborto, não é? Mas Deus quis que eu viesse ao mundo. Permissão de Deus. Eu venci o remédio. E aí a mulher falou: Dona Ideia, a senhora está passando fome, marido preso, com tantos filhos em casa. Me dá esse menino que vai nascer, que eu te dou a feira. Minha mãe me comercializou. Tudo bem. Graças a Deus ela fez isso, porque se a feira não entrasse dentro de casa, eu morria de qualquer jeito, que se minha mãe não comesse, eu ficava lá desnutrido e morria, e meus irmãos também. Só que quando eu nasci, a minha mãe não me deu. Ela disse: não, é meu filho, já criei os outros, vou criar esse também. Com 3 meses, o ladrão entrou dentro do nosso barraco.
Aí roubou algumas coisas, o rádio, meu pai estava preso, né? E aí minha mãe não me achou em casa. E ela pensou, a mulher roubou meu filho. Me acharam no outro dia, enrolado em uma trouxa de roupa e me jogaram dentro do mato. Então eu nasci roxo, nasci gago, nasci traumatizado, né? E aí fui crescendo muito gago, com medo de elevador, de carro, criei uma fobia dentro de mim. Mas eu não sabia o porquê. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? Então eu tive que conhecer a verdade da minha história, né? E aí quando eu nasci, a primeira vez que eu vi o meu pai foi na prisão, eu tinha 7 anos de idade. E para um filho, o pai é um escudo, é um super-amo, o meu pai é uma proteção. E de repente eu me vejo diante de uma grade, o meu pai de um lado ou de outro, fiquei muito triste. Depois o meu pai passou 7 anos na prisão e saiu e veio para casa. E a gente queria um pai que amasse. Mas meu pai, ele começou a agredir a minha mãe, a bater em minha mãe, a bater em meus irmãos. Uma vez ele bateu um irmão meu, que o rosto ele passou no chão, arrancou a pele. A outra irmã ele amarrou de cabeça para baixo na madeira e começou a bater, né? Então assim, eu não tive a chance com meu pai de ter uma bola, de ter um carro, de ter um brinquedo. Nós não tivemos infância, né? E aí depois o meu pai deu 32 furadas em minha mãe. Aí meu pai mais uma vez foi preso e minha mãe no hospital. E a gente ficou sem infância nenhuma. Era para trabalhar, para sustentar a casa, né? Então para mim foi uma vida muito dolorosa na minha vida. E aí fui crescendo e eu jurei matar o meu pai quando eu vi minha mãe com 32 furadas, 3 horas da manhã, que ele queria matar todos nós. Eu falei, quando eu crescer eu mato esse homem. Aí cresci gago, nervoso, ansioso, sem perspectiva de vida. E as pessoas diziam, mãe analfabeta, pai criminoso. O fruto dessas crianças vai ser ladrão, marginal e drogado. Era esse o diploma que a gente recebia, né? E aí fomos crescendo. Um dia a gente deu uma dor de barriga e tinha umas mães de santo e deu um remédio a gente, curou a nossa dor de barriga. A minha mãe, por consideração, passou a viver no candomblé. E lá eu gostava, porque na minha casa eu passava fome. E lá, quando matava, tinha matança, todo mundo comia. Matava as galinhas e comiam. Galinha, bode, fazia matança. E aí na festa todo mundo comia, né? E eu gostava da cultura, né? Eu achava muito bonito o candomblé, né? Hoje eu não critico, porque eu aprendi muitas coisas boas também lá. E sei que Deus se revela por diversos caminhos também, né? Então lá que foi que matou a minha fome. Mas lá para tanto a minha mãe adoeceu mais uma vez. Antes dela adoecer, eu bebia com 11 anos de idade. Para mim tomar a primeira cerveja, eu tomava 1 litro de pitu. Eu bebia de me rastejar no chão, mas com aquela raiva, com aquele ódio de matar o meu pai. Seus irmãos, tudo ali também. Meus irmãos também, trabalhando para manter a casa, e eu menor. E aí ia para as baladas, para as festas, mas tudo isso uma forma de como escapar dos problemas interior que estava dentro de mim, né? Eu fumava 3 carteiras de cigarro por noite, eu bebia muito, né? Eu era muito agressivo. E aí minha mãe adoeceu e eu levei ela para o candomblé. Lá ela fez o trabalho, raspou a cabeça, num quartinho, bem magrinha. Ela disse, filho, eu não quero morrer aqui. Eu quero morrer na igreja católica. Eu falei, mãe, fica aqui. Aqui é tão bom, mãe. E ela disse, quero sair. Falei, então a senhora quer sair? Tirei minha mãe do candomblé. E mãe Esté disse assim, filho, se ela sair daqui, ela vai correr louca, vai rasgar as roupas, o sangue dela vai virar água, ela vai morrer. Falei, mas ela quer sair. E quando minha mãe chegou no nosso barraco, ela começou a quebrar as coisas, ela começou a ficar assim. E eu peguei e falei, aí por isso que eu falei para a senhora antes, que Deus me encontrou na contramão da vida. Eu estava bebendo, ia para as festas, ia para as farras. Quando eu trouxe minha mãe para casa, eu não tinha mais tempo de sair, que eu queria cuidar da minha mãe, né? E nesse meu desespero, eu peguei uma foto dela e entrei na igreja Santa Rita de Cássia, de joelho, e disse, Senhor, eu não creio, eu não acredito, mas se tu curar minha mãe, eu serei padre na tua igreja. Nem sabia o que era padre, nada, mas vi o padre lá, falei, eu fiz esse juramento.
Com os dias, a minha mãe estava curada. E Deus veio em sonho. Amém. Deus é poderoso. Isso. Ele veio em sonho para mim. Deus é poderoso. Coisa linda, né? Aí disse assim, filho, eu cumpri a minha parte. Coisa linda. E aí eu falei, obrigado, meu Deus. E aí comecei a entrar na igreja. Entrei de corpo e alma na igreja. Comecei fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, e depois eu era coordenador de grupo jovem. E aí comecei a criar um grupo jovem e como eu passei muita fome, não tinha o que comer, o que vestir, eu falei, não adianta estar na igreja e não ajudar os pobres. Aí eu comecei a trabalhar pegando os mendigos de rua. Pega mendigo de rua para trabalhar com os grupos jovens, né? E aí fui, daqui a pouco Deus falou, e a promessa que tu disse que ia ser padre? E eu querendo namorar e namorava, e essa agonia dentro de mim de ser padre. Aí um dia eu saí para ser padre. Eu fui monge durante 6 anos, mas fui expulso também de lá, porque na igreja católica são diversas ramificações. Monge, padre secular, padre religiosos, e eu não me dei bem com 21 pessoas, né? E ali fui expulso. Voltei para Itabuna e disse, Senhor, eu tentei. Ele falou, tem outros caminhos. Tem padre secular diocesano, que no qual você estuda, se forma e mora só, e você administra a sua paróquia. Então hoje eu tenho uma paróquia que contém 6 igrejas, e lá eu sou o padre que lidera essas 6 igrejas em 6 bairros, né? E aí estudei para ser padre, foi difícil eu ser padre, perdi 2 anos de estudo, que eu completo 7 anos, mas eu perdi, porque eu tive muita dificuldade nos estudos, né? E eu falava assim, eu sou burro, não posso, eu não entendo, eu não vou assimilar as coisas, né? E eu pedi a Deus, sabedoria a Deus, porque os conteúdos teológicos não entravam na cabeça. E na hora da prova eu ficava nervoso, né? E aí pedi a Deus que Ele me curasse. Você estudou aonde? Eu estudei em Salvador, na faculdade, depois fui para São Paulo, estudei, concluí aqui em Ilhéus, no IT. Tudo seminário, né? Do seminário. Aí, 9 anos eu passei estudando, né? Então foi muito difícil. Eu pedi a Deus que me desse o dom e era difícil entrar os conteúdos na minha cabeça. Hoje em dia eu celebro uma missa, porque para celebrar uma missa existe uma leitura do Antigo Testamento, um salmo, uma segunda leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Então são 4 conteúdos, né? E eu fico grato a Deus porque eu sei administrar isso na minha cabeça. Na hora da missa, eu me sinto que sou tomado pelo Espírito Santo. E ali flui a palavra de Deus em mim. E aí voltando, quando minha mãe foi curada, Deus falou, agora você vai ser padre. Hoje eu tenho 17 anos de padre. Sou feliz, mas muito feliz. E digo assim, tive a oportunidade de ser prefeito nas cidades que eu fui padre, de ser vereador. Fui convidado a ser deputado, mas antes de Deus levar minha mãe para o céu, ela falou, filho, foi difícil você ser padre. Permaneça como padre. Então hoje assim, Ela lhe viu sendo padre. Me viu sendo padre. Ela caminhava comigo nas cidades que eu ia, ela ia comigo também. Foi a felicidade dela. Ela falou, filho, eu sou feliz com você. Você é um presente de Deus. Eu quis tanto lhe abortar, mas agora você me dá um presente muito grande. E ela falou, eu não quero que você seja prefeito, deputado, senador, porque você vai ser amado por alguns e odiado por muitos. Mas quando padre que eu vou, todos te amam. Então seja padre. Então essa é a minha história de dor. Passei muita fome, não tinha roupa para vestir, não tinha o que comer, não tinha uma casa. E Deus de repente me escolhe e me dá tudo, me dá um povo grande. Hoje eu tive a graça de abrir um restaurante, o Bom Samaritano. Eu alimento 210 pessoas. Onde é o restaurante? Na Nova Itabuna, né? Eu dava comida na rua, com garrafa PET, né? Cortava. E eu falei, meu Deus, na minha casa eu tenho um prato, eu tenho um colher, eu tenho um garfo. Me dá a oportunidade de dar dignidade aos anauim, aos seus filhos, né? Aí abri um restaurante, lá
Tem mesa, tem prato, tem cadeira, tem copo, comida de primeira. Na Urbis 4. Na Nova Itabuna. Na Nova Itabuna. Aí as pessoas vão lá, comem. Vão gratuitamente, sem pagar nada, né? Eu alimento toda sexta-feira 210 pessoas. E agora estou fazendo o Natal das crianças. Olha lá o vídeo. Meu Deus, aí são doações? São doações, né? De amigos que eu peço, as mulheres. Na Nova Itabuna. Na Nova Itabuna. E as pessoas necessitadas que vão lá comer todos os dias? Só sexta-feira. Ah, só sexta-feira. Toda sexta-feira. Aí a Coisa comida linda. muito deliciosa e vem mesmo com prazer. Eu vejo as pessoas que comem que têm fome. E esse espaço é onde que é? É no salão paroquial da igreja. Ali cabe 200 pessoas. Que maravilha. E o serviço de rua também. É o Peregrino do Amor. Eu mandei um vídeo também aí. Sim, passa aí, Rafa. Do Peregrino do Amor. Eu dou comida na rua também. Aqueles que não podem vir para um restaurante, eu saio nas ruas. Grupo, né, com pessoas. Saio nas ruas. Olha lá, olha ali. Aí, estou levando a comida para eles na rua também. Então, uma grande alegria, né? E eu disse a Deus que use de mim como instrumento, e Ele usa de mim. Aí eu dou alimento ao povo na rua. Também recebe doações também. Recebo doações também. E temos agora também o mini mercado Bom Samaritano. Eu mandei outro vídeo também, e depois vai ver uma maioria de gente lá recebendo, e criança. Alimentação. Também, alimentação também. Ô, né? Rafa, cadê o outro vídeo? Ele vai Do achar. mini mercado, interessante, se em cada bairro tivesse isso. Porque eu passei fome. Eu sei o que é fome, eu sei a dor da fome, eu sei a dor do frio, eu sei o que é não ter uma roupa, o que é não ter um sapato, entendeu? Eu sei disso, eu tive que passar por isso, né? E eu sou muito sensível às pessoas. Porque Deus me deu tudo. Eu tenho tudo porque Ele me deu, e eu digo a Ele todos os dias: fiz pouco, só sei que nada fiz ainda. Sou um servo inútil, Senhor. Me dê mais força para continuar o trabalho. Eu saio 10, 11 da noite, quando Deus manda assim, vai, levanta. Levo tudo para os irmãos, né? E assim nunca tem me faltado nada. E eu vi que eu sou uma pessoa abençoada, e eu quero abençoar pessoas também, né? Então... Ô, Rafa, você achou aí outro vídeo, Rafa? Não? Onde tem uma multidão de pessoas. Acho que eu te enviei. Ele não encontrou, que pena. Mas é muito forte o seu testemunho hoje. A gente ver que o poder de Deus, a entrega, a sua entrega, aquilo que Deus fez na sua vida, de lhe dar a vida para um propósito. Eu era uma pessoa muito egoísta. Eu pensava só em mim, entende? Depois Deus vem em sonho. Você precisa ser o bom perfume de Cristo. Então, assim, eu sou feliz em dizer assim, eu não sou centralizador. Eu penso no outro, no próximo. Eu leio muito o Evangelho de Mateus 25, juízo final. Estive fome, estive sede, nu, doente, preso, e me fosse me visitar, me alimentou. Então, assim, é Jesus que está no outro, né? E eu vou na rua e eu me sinto feliz, né? Aí, esse ano, quando eu fiz aniversário, o meu aniversário foi na rua. Eu fiz um bolo e fui festejar com eles na rua. Era para até enviar para a senhora meu aniversário, mas foi o aniversário mais lindo da minha vida, com os anauim, com os mendigos. Lá na Urbis 4?
aqui no centro comercial. Ai, que maravilha. No centro comercial. Eles cantavam parabéns pra mim, ele me abraçava, levei bolo, levei doce salgado, levei presente pra eles, entendeu? Porque eles são a minha riqueza, que é a riqueza de Deus, né? É porque você está aqui porque Deus, ele pensou na sua vida para aqueles necessitados. É o projeto de Deus. Isso. É o projeto de Deus em vida, em pessoa. Você é vida, vou lhe dar a vida para que você sirva. Porque qual é o sentido da vida se não for servir? Verdade. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir. E eu digo a ele, Jesus, como eu era centralizador, egoísta, eu fiquei assim, o senhor trabalhou demais em mim, entendeu? Obrigado por você trabalhar em mim. Eu luto, eu saio todos os dias para pedir para os meus irmãos de rua, para os meus irmãos necessitados, incansavelmente. Digo, obrigado, meu Deus, me dá essa força. Agora eu estou fazendo um Natal solidário, né? Eu já estou na minha lista com os... Natal solidário. Olha, eu tô com Natal, já tô com 120 crianças cadastradas e eu tenho que conseguir, em nome de Jesus, esses 120 brinquedos, porque se eu conseguir 110, ficar 10 corações feridos dessas crianças, né? As crianças, elas são sensíveis, né? Então eu tô lutando. Também vai ter nesse dia, no dia 22, a ceia natalina. Além de dar os presentes, eles e os pais vão ter essa ceia natalina, não é? Então eu tô pedindo doações, né? As pessoas que possam doar, não é? Até estou no cartaz tem meu Pix também, se não puder levar ela para a paróquia, mas em nome de Jesus vai ter o Natal solidário, vai ser uma coisa muito bonita, não é? Porque o Natal é o nascimento de Jesus em nossa vida. E fazer Jesus nascer em nossa vida é fazer o outro feliz, alegre, é estender a mão, é ser uma ponte no abismo do outro. Isso que é Natal. É não esquecer, né, padre, que a gente não pode esquecer da presença de Cristo no Natal. Isso. Porque as pessoas, elas esbanjam tanto nessa época a extravagância e elas esquecem de quem está com fome. É verdade. Do que é o sentido realmente do Natal. É. Então acho que sua vinda aqui hoje foi assim de Deus, um propósito de Deus marcante. Eu não deixo de agradecer o Senhor mesmo de verdade por estar aqui com você, né, contigo, com o Senhor, né, com sua presença aqui nesta hora e ver que Deus marcou esse encontro mesmo, entendeu? Para levar essa mensagem neste momento que se necessita tanto que as pessoas estejam olhando para os necessitados, que elas venham realmente entender que aquele que tem é para dar quem não tem. Verdade. É para doar para quem não tem. Então, aquele que hoje está necessitado e que quem tem venha fazer essa doação, que não venha assim ser preso, né? Que não venha ter essa mão, né? Fechada, mas que as mãos elas venham se abrir. Que realmente essa mensagem de hoje aqui é muito forte, muito forte mesmo, muito interessante a sua vida, tudo que, né, o Senhor se entrega. Mas eu quero saber mais um pouco. E seus irmãos, né? Seus irmãos, né? Como é que eles estão? Os meus irmãos, assim, nós quando passamos fome, fomos vender pão para sobreviver, depois foi fazer quibe, rolete, a gente trabalhava muito, minha mãe falava, vamos trabalhar, aí depois eles foram ser polidor de relógio, aí lá cortou o dedo de um rapaz, ficaram com trauma e foram fazer chave. Eu sou irmão do rei da chave e trabalhei com eles também enquanto pequeno fazendo chave, né? Hoje eles são chaveiro, o rei da chave, venceram na vida também, e eu saí e hoje eu digo sou chaveiro de chave espiritual, abrindo corações para Jesus das pessoas. Maravilha! Você falou, eu sou um chaveiro, um chaveiro espiritual, coisa linda, que vou né? abrir corações para as pessoas. Então, eles venceram, minha família toda me acompanha. São todos também. Os 15 vivos? Nós somos 9 agora. Somos em 9, porque minha mãe teve algumas percas também, mas 9 todos vivos. E o destino de seu pai? Meu pai, depois que ele deu 32 furadas em minha mãe, ele foi tirado daqui para Salvador.
E de repente a gente não sabe mais do nosso pai. Porém, ele estava já idoso, né? E eu disse à minha mãe: mãe, eu queria encontrar meu pai, porque ele deve estar velhinho e eu vou cuidar do meu pai. Ela falou: filho, como esposa, mulher, eu não quero mais seu pai. Eu apanhei muito, mas eu acho que é bom você cuidar do seu pai. Falei: ele é o meu pai, a senhora é minha mãe, dentro de mim está sangue do mesmo sangue, carne do mesma carne, ossos dos mesmos ossos. E eu amo a senhora, eu amo meu pai, eu amo a minha história, eu amo minha família. E eu vou dar tudo exemplo para minha família, entende? E eu sou feliz porque a gente venceu, eu tenho um irmão também que é evangélico, minha irmã também é evangélica, da Congregação Cristã do Brasil, mas isso não faz a gente se separar, nos une, porque o Jesus é o mesmo. Uma vez me perguntaram: Padre Tony, quem vai para o céu? É os evangélicos? É os espíritas? É os umbanda? É os católicos? Quem vai para o céu? Os muçulmanos? É quem quer... É quem não crê? Eu digo: imaginamos todos nós, de todas as crenças até os ateus, imaginamos todos nós em um grande deserto, e todo mundo caminhando com sede, e não tem água, não encontra água. De repente a gente vê uma montanha, e alguém diz: lá no topo da montanha tem água cristalina. A missão de todos nós é subir no topo da montanha. Não importa de que lado você está. O importante é que lá tem, e essa água é Jesus. E vamos escalar na montanha, e se chegar lá, bebemos dessa água. E Jesus é essa fonte de água viva e inesgotável. Então eu não estou aqui para julgar quem vai e quem não vai. A montanha está lá, a água está lá. Vamos escalar a montanha da maneira e do jeito que a gente quiser fazer, tendo como princípio amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio de Jesus. Essa foi a síntese da Bíblia. Para mim, se o ser humano entendesse isso, poderia rasgar toda a Bíblia e viver essas duas palavras de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu abro o restaurante, quando eu vou à rua, quando eu vou visitar, eu não vou com rótulo de igreja. Eu vou em nome de um Deus que nos fez todos irmãos. Amém. Pastor. Padre Tony. Padre Tony, é porque é o meio que eu vivo, né? Padre Tony, que bênção, né? Tá aqui falando contigo. São seis igrejas. É uma paróquia com 6 comunidades. 6 comunidades. Conviver, né? Porque Nova Itabuna, Ubis 4, Cival Palmeira, Campo Formoso, Odilon e São Cristóvão e Manuel Leão. Que o nome das paróquias é Santa Luzia, São Cristóvão, Mãe Rainha, Santo Antônio, Sagrado Coração de Jesus e Santa Maria Madalena, a primeira discípula que anunciou Jesus depois da sua morte. Bairro Lomanto não faz parte, né, da sua paróquia? Não, Bairro Lomanto já faz parte da paróquia da Mangabinha. Sim, aí nas missas, todas essas missas que tem nessas paróquias são celebradas por sua pessoa? São celebradas por minha pessoa. Sendo que segunda-feira é a folga do padre. Mas eu nunca tirei folga porque eu estou pedindo para usar na Wii, né? Eu tenho 17 anos de padre, ainda não tive a oportunidade de tirar umas férias. Não tive oportunidade, porque eu digo: como é que eu vou tirar férias se eu tenho um povo para alimentar? Eu não vou. Você vai ficar... Eu não vou ficar bem. Verdade, você não vai ficar num lazer ou achando que está descansado, com a mente preocupada com as pessoas. Eu ganhei agora uma viagem para Itália, não é? De 15 mil reais, tudo incluído, mas eu tive que renunciar. Eu renunciei porque falei: Natal chegou, meu povo, eu não posso estar lá, então eu renunciei. Amém. Ia passar 10 dias fora. Falei: misericórdia. Se fosse um dia eu ia, mas 10 dias eu não vou não. Renunciar tudo por Cristo, né? Por Cristo. Como o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo é um exemplo, né? Exemplo de vida. De perder para ganhar, né? Isso é. Verdade. Ele perdeu, né, tudo
que ele Isso. tinha para seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Mas quem conhece Jesus de verdade se apaixona. É. Se apaixona e não quer mais olhar para trás e fala, não, isso aqui não importa mais para mim. Eu quero esse Cristo, né? Isso. Eu quero seguir ele, porque Jesus a gente sempre deseja que a humanidade se aproxime mais de Cristo, né? Eu sempre digo nas minhas homilias, na missa, porque eu tenho missa terça-feira, na UBS 4, 19 horas. Eu tenho missa quarta-feira, na Manuel Leão, que é São Cristóvão. Eu tenho missa quinta-feira, na Santa Maria Madalena. Tenho missa sexta-feira, meio-dia, com a abertura do restaurante para dar comida aos pobres, ao Anauim. Tenho 2 missas no sábado e tenho 5 missas no domingo. Domingo eu tenho 5 missas. E digo ao povo, não adianta a gente rezar 10 ou 1000 Ave-Marias, não adianta eu estar diante do Santíssimo adorando Jesus, não adianta eu vir para as missas se não ver Jesus no necessitado. Uma fé sem obra é morta. Não adianta eu estar aqui e nunca olhar para os irmãos necessitados. A minha fé não é aquela fé que Jesus pede. Jesus fala, se o irmão tiver fome, você ora por ele e manda ele embora? Não. Você vai orar e vai ter meios com ele para saciar a sua fome. Então, a fé sem a caridade não é o propósito de Jesus, né? Quando Jesus fala multidão seguindo a Jesus, Senhor, manda essa multidão embora, porque nós não temos comida. Dai vós mesmo de comer, ou seja, você tem que se comprometer. Eu não posso dizer que eu sou cristão, que aceito Jesus e não olhar a miséria do meu irmão, porque se eu tenho é porque eu sou agraciado, eu sou ponte no abismo do outro. A sociedade tem que entender, se eu tenho fazenda, se eu tenho um carro, se eu tenho roupa, se eu tenho um bom emprego, por permissão de Deus, mas para você ser um vínculo de amor para com os necessitados. E sempre falo para as pessoas, os empresários, olha, você tem isso, mas você tem para agraciar, entendeu? Ao abismo do outro. E você não pode negar isso, porque a gente veio no mundo, observe, no mundo a gente veio, não sabe quem deu o primeiro banho e não sabe quem vestiu a primeira roupinha. Saímos deste mundo também, não saberemos quem vai dar o último banho, e vai vestir a última roupa. Então, a arrogância cai por terra. Então, nós dependemos do outro. Ao nascer, você dependeu de alguém. E ao sair deste mundo, desse corpo, desse universo, para voltar para Deus, você também vai precisar de alguém. Então, entre nascer e voltar, nesse grande intervalo, seja amor, seja ponte, seja paz, seja sorriso, seja luz, seja algo de bom para o outro. Não poupe abraços que abracem. Exato. Como é que diz? Braços que abracem. Isso. Verdade. Mãos que doam. Mãos que né? doem, é verdade. Então a pessoa tem que entender isso, que isso a gente mesmo. veio precisando de alguém e voltará precisando também de alguém. Aí nesse meio tempo Deus derrama bênçãos e graças, que é pra gente agraciar o outro também. A minha mãe dizia assim, minha mãe gostava muito de ajudar as pessoas. E às vezes a gente falava, mãe, a senhora já deu essa pessoa, já está de novo aqui pedindo. E vinha outro pedindo e ela sempre ali, ela dizia assim, olha, eu estou fazendo para o outro, que quando não estiver mais aqui, alguém vai fazer por vocês. O que ela planta, né? Ela achava assim, eu estou plantando para alguém fazer pelos meus filhos quando eu morrer, né? Não estou mais aqui pertinho deles, entendeu? Mas isso acontece, porque quando você planta também ao próximo, a sua geração será abençoada. Com certeza. Não é? A sua descendência vai ser abençoada quando você faz pelo outro também. O que eu quero te perguntar também, padre, que muitas vezes, né, sua vida ela foi mudada também através da sua busca por Jesus, né? E quantos jovens não estão aí se perdendo nas drogas, morrendo? E a gente vê que se tivesse uma oportunidade, né, de ter apoios, e quando eu sinto como sofrem, né, os pais sofrem,
porque às vezes tem mães que passou pelo que sua mãe passou e elas às vezes ela não consegue se erguer, elas se entregam mesmo, porque o sofrimento é tão grande. Porque a gente fala mãe, porque às vezes, geralmente, é a mãe que mais sofre, né? Então, assim, no seu caso, foi sua mãe que sofreu ali. Mas ela teve força para se erguer, né? E Deus mostrou este caminho também, né? Deus esteve presente na sua vida. E assim, como é bom as famílias... a palavra do Senhor diz para ensinar as crianças no caminho que devem andar, né? Os pais se preocuparem, né, que estão ali, já vivendo uma vida necessitada, se preocupar de levar as crianças para a igreja, para conhecer, né, Jesus, para conhecer o caminho, porque quando cresce não vai se desviar, né? Eu sempre prego nas minhas homilias dizendo assim que nós devemos mudar as nossas crenças limitantes. A mãe e o pai às vezes, menino burro, dinheiro não presta, dinheiro presta. O que não presta é como você aplicar esse dinheiro. Porque eu compro roupa, casa com ele. Então, minha burro. Então, cuidado com essas crenças limitantes, porque a gente é o que a gente pensa, o que a gente fala. Entende? Eu tive que mudar os meus paradigmas, né? Digo, eu vim de Deus. Se eu sou de Deus, se eu sou imagem e semelhança de Deus, dentro de mim é uma potência. Qual é o meu selo indelével? Qual é o meu DNA? Aí eu ia trazer para aqui, mas esqueci em casa. É uma palavra Deus. Na palavra Deus eu tiro o D e o S, fica o quê? Eu. Eu vim de Deus. Então o meu eu biológico, ele foi afetado no nascimento, foi agredido no ventre da minha mãe por um remédio de aborto, fui vendido, agressão que meu pai fazia com minha mãe, o meu eu biológico foi afetado. E eu nasci com o meu eu biológico afetado. Mas eu descobri que antes do meu eu biológico, o meu eu espiritual estava em Deus. Lá diz... Acima de tudo. Lá diz em Efésios, 1 versículo 4, antes da criação do mundo, eu te criei, tu és meu em Jesus. Então, a gente já existia em Deus. Esse eu espiritual só precisou de um pai e de uma mãe para ele fazer a experiência do amor aqui na terra. Aí eu descobri que o meu eu biológico ele foi afetado, mas eu curei o meu eu biológico através do meu eu espiritual, que eu vim de Deus. A minha essência, o meu selo indelével, ele nunca pode ser afetado, porque Jesus, a palavra de Deus fala, Deus criou o homem e a mulher na nossa imagem e semelhança. Eu sou a imagem do amor de Deus. Eu sou a imagem da luz, da força, da potência, de tudo de bom. É tanto que Jesus fala, se creres em mim, farás obras maiores do que a minha. Imagine quantos milagres Jesus fez. Exato. Imagine que nós podemos, quando a gente crê em Deus, o poder que vem sobre nossas vidas de mudar. Aí vem Paulo e diz, somos templo do Espírito Santo de Deus, somos vasos rachados e quebrados, mas carregando um grande tesouro. Eu digo, agora eu vou viver o meu tesouro. Eu vou tirar de mim a raiva, o medo, a insegurança, a fobia, porque eu quero viver esse tesouro que está dentro do meu eu espiritual. E aí eu vivi e vivo esse eu. Digo, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, Deus me ama. Então esse eu espiritual que me curou do eu biológico afetado. Eu digo, eu nasci do amor, eu posso amar. Mesmo que eu odiei meu pai, as pessoas, mas o amor meu espiritual, eu vou vencer. Então hoje eu sou capaz de amar, de perdoar, eu sou capaz de ser sensível com o outro, eu sou capaz de compreender a raiva do outro. Tem gente que é assim, bom dia, se o outro não responder, fica de mal, mas você tem que respeitar, talvez o outro não tenha de fato um bom dia, e se você deu, porque você deve ter de fato no seu interior este bom dia, porque você só dá o que você tem, e as pessoas só podem dar o que elas têm. Você não pode exigir do outro o que o outro não tem. Por isso Jesus disse, peça e recebereis, procure e achareis, bata e a porta vos abrirá. Todo dia eu peço a Jesus paz, alegria, amor, paciência, porque na hora que eu encontrar os impacientes, os sem paz, os frustrados, eu tenho a paz para dar a ele paz em abundância.
Por isso eu tenho que buscar esse Cristo que mora dentro de mim. E Paulo fala, somos vasos rachados e quebrados, carregando tesouros dentro de nós. E eu busco esse tesouro todos os dias dentro de mim. A mim não importa se as pessoas me amam ou não. O que importa é que eu amo e acabou. O que Jesus fez. O amor suporta tudo. Com certeza. E o amor está acima de tudo, porque o amor é Deus. O amor é Deus. É verdade. E assim, aprender a se relacionar com as pessoas, isso é Jesus que ensina pra gente. Porque Jesus se relacionava com as pessoas. Ele se relacionava com todo mundo. Com todo mundo. Ele gostava de gente, não é? Jesus olhava para o mendigo, para o aleijado, e Jesus via que aquele homem poderia andar. Jesus olhava para o necessitado e ele se preocupava com o necessitado, com a fome. Foi tanto que ele multiplicou os pães, né? E os peixes. Ele queria que o povo tivesse comida. Por isso que eu falo na igreja, olhe para Jesus, por favor, gente, olha para ele. O que é que ele fez? Na piscina de Siloé, o aleijado está lá. Todo mundo ia e não olhava aquele homem. Só Jesus que olhou e disse, você vai ser curado. A mulher hemorrágica, no meio de um fluxo de tanta gente, só Jesus percebeu uma força saiu de mim. Senhor, como pode? Um empurra, uma grande multidão. Mas alguém me tocou diferente. Então Jesus quer essa nossa sensibilidade, né? O ser humano perdeu a sensibilidade, perdeu o amor, perdeu o carinho com as pessoas. Então olhe para Jesus e ele fala, não aponte, não julgue, não condena. A humanidade começa a julgar, apontar, perde o foco de Jesus. Eu digo, gente, eu estou aqui na igreja para olhar para Jesus. E eu olhando para Jesus, eu vou ser tolerante com os intragáveis, tolerante com aqueles que me interpretam mal, porque Jesus fez isso. Olha, Pedro pegou a espada, cortou, Jesus foi e curou logo, que Jesus não quer confusão. Jesus vai até o poço lá, tá lá a samaritana. Meio-dia o lugar tá comendo em casa, descansando, porque ela só podia ali meio-dia, porque ela era excluída. E quem ela encontra? Jesus. Então, a nossa vivência aqui no mundo é o encontro dos abandonados, dos anauim, sentir essa dor, esse sofrimento do outro. Então eu quero ser essa pessoa, independente da minha vida. Teve pessoas lá que perderam tudo. Na enchente, eu fiz um vídeo, a igreja está aberta. O que eu comer, vocês vão comer. Botei 280 pessoas na igreja, passamos 3 meses, café da manhã, almoço e janta. Depois a mulher, padre, perdi meu fogão. Falei, a senhora não perdeu, a senhora vai ganhar o meu fogão. Dei meu fogão, dei meu bujão, toma lá. Porque Deus vai providenciar para mim. Quantas alunos chegou lá 11 da noite, padre, eu tô com fome, não sei o que, não tem nada para comer, nem bujão eu tenho. Falei, pega a lenha e trabalha. Eu falei, meu Deus, machuquei a mulher. Aí fui correndo atrás dela de carro, botei num carro, digo, agora você vai pegar toda a minha feira, meu fogão, meu buchão, vai levar para sua casa, porque eu fui rebelde com você, porque meu Deus não gostou do que eu fiz. Aí levei na bananeira e eu dormi tranquilo, com uma felicidade. Eu dormi sabendo que não tinha mais feira em casa, nem fogão, nem bujão, mas eu acreditei num Deus da providência. Mas quando você falou aquilo, padre, Jesus também, ele tinha vez que ele dizia as coisas, não era? Jesus falava, mas quando você falou, não foi do teu coração, foi por causa do teu momento já de estresse, de tanta gente ali. E era 11 da noite, já dormindo. Então você já estava ali, desesperado. Então assim, teve uma hora que Jesus chamou o povo de hipócrita, não foi? Chegou na casa do pai, e eles estavam vendendo as coisas ali, Jesus botou tudo para fora. Entendeu? Mas assim, depois você foi lá, né? E foi com amor, com a doçura, deu o que você tinha para ela. Aí antes teve o Covid. E os padres ficaram preocupados com o Covid e o bispo proibiu a gente sair na rua. Eu falei, olha, meus anauim, a minha riqueza está na rua lá. Quem vai dar comida a esse povo? E orei a Deus, falei, me ajoelhei no Santíssimo Sacramento. Senhor, você está aqui no pão vivo.
me dê força. Eu não consigo usar máscara porque eu tenho um problema de respiratório, eu não consigo usar máscara. Senhor, me ajude, mas eu vou sair na rua. Todo Covid, eu ia de manhã, meio-dia e de noite, levar comida aos de rua, e eu nunca usei uma máscara, nunca usei. Senhor, eu estou em tuas mãos. E não peguei Covid, e nem eles pegaram Covid. Só houve uma morte, porque um brigou com o outro de facada, mas não de Covid. Aí eu passei a dar comida, depois chegou a enchente, eu abriguei na igreja. Foi os dias mais felizes da minha vida. Depois meu aniversário foi na rua com ele, dias mais felizes, porque eu vejo Jesus nessas pessoas, entende? Eu queria que a comunidade sentisse esse amor também, essa sensibilidade de encontrar Jesus, de ver Jesus naqueles sem vozes e sem vezes, porque esses passa despercebido da sociedade. É verdade, padre. E como eu estava iniciando aqui, o dezembro, né, aquele mês que as pessoas elas se acham que estão sensíveis, mas não fazem o que deviam fazer, ou faz alguma coisa no mês de dezembro e quando chega o ano não faz mais nada, só faz aquilo ali no mês de dezembro. E que as pessoas tivessem mais sensibilidade de fazer o bem, né? Durante o ano inteiro, não só dezembro, né? Isso, porque tanto que eu abri o restaurante, e meu restaurante não é só aberto em dezembro, né? Ele sente fome. A pessoa tem que entender que a solidariedade, o amor, a partilha é a vida inteira. Até um dia a gente tem encontro com o Pai e ser saciado dos alimentos celestiais, né? Por enquanto aqui eu preciso ser outro Cristo aqui na terra, eu preciso ser embaixador de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo. Quando Paulo passava, a sombra de Pedro e Paulo curava. Hoje o que cura é a nossa sensibilidade, o nosso amor, os nossos atos de caridade. Não mudou nada, é a nossa ação que é a sombra de Jesus, né? Então, incansavelmente, para mim foi grato estar aqui, porque eu ia para Ilhéus, daqui a pouco deu o contrário, e Deus fez, eu vim aqui hoje, e foi uma maravilha estar aqui, não é? E eu digo para vocês, assim, foi muito bom estar aqui, e já estou com 120 crianças inscritas para ganhar presente. Peço que as pessoas que estão agora nos assistindo agora, que tenham essa sensibilidade, né? E vamos fazer a ceia natalina, e que não é só em dezembro, né? Todos os dias é dia de Jesus nascer em nosso coração, de nascer em nossa vida, apesar que o calendário bota uma data mais simbólica, mas todo dia é Natal. Eu vou pedir a Rafa para colocar novamente, Rafa, aquele cartaz aí. Quem puder ajudar, colaborar, tem aí o Pix do padre, né? Isso. Ajude, colabore com esse projeto. Ele está ali em 6 bairros. 6 bairros. Não é fácil. Você está... Eu fico olhando para ele aqui e a gente não imagina como é, né? Estar entre esses locais de pessoas necessitadas. E muitas vezes os comerciantes dos locais, eles também não têm condições de ser mantenedor direto. Eles já fazem, né, os locais dos bairros, né, ali vizinho das paróquias, né. Então, assim, você que é empresário, que está aí assistindo aqui agora, faça uma doação, faça hoje algo assim que venha a ser surpreendente na sua vida e que Deus venha tocar no seu coração e que você venha ter essa sensibilidade, que o que você tem não é seu, Deus te deu para você também servir. Então, padre, é assim, muito gratificante, né? O que Deus fez hoje. Isso. O que Deus fez hoje, porque Deus preparou esse nosso encontro aqui hoje. Eu queria contar algo rápido. Ontem eu saí para dar comida aos Anauí. E já era para lá para umas 10, 11, eu cheguei em casa quase 12h40. Aí encontrei um jovem tomando banho, ali perto onde... aquela rua que tem as diversas pizzaria.
né? Lavando a roupinha dele, tomando banho. E outros que eu encontro que não tem lugar para fazer a sua necessidade, né? E eu sinto uma dor tão grande, né? Porque a dignidade não tem. As pessoas ficam vulneráveis, não tem onde fazer a sua necessidade, não tem onde tomar um banho. E hoje, algumas pessoas podem ter caso, hoje uma pessoa pode ter um filho que vai para outro caminho e de repente não tem. Eu penso conseguir um terreno mais próximo, colocar banheiro, chuveiro, lugar que eles possam tomar um banho, descansar, porque são Cristo que está. Eles são Cristo que está ali, que por algum problema na vida perderam a esperança, perderam o amor, e é nós que temos que devolver a esperança e o amor, a dignidade. Vejo mulheres tomando banho de litro nos postos de gasolina e com o sabão de prato. Nós temos um banheiro, nós temos uma toalha. Ninguém toma banho de roupa, e elas e eles tomam banho de roupa porque não tem onde cobrir a sua nudez, um banheiro. Então eu preciso também, eu sou um padre muito sonhador, e eu espero que Deus me dê essa força, né? E eu preciso fazer uma casa de apoio. Às vezes vem os andalírios, pessoas... Eu ia perguntar sobre o seu sonho. Então, seus sonhos são esses? São. Meus sonhos é fazer uma casa de apoio. Meu sonho é fazer banheiros comunitários aqui próximo para que eles possam tomar banho. Fazer um salão onde eles possam ter jogos, onde eles possam ser atendidos por psicólogo, para resgatar, né, trazer de novo para a sociedade, porque às vezes eles só precisam de um conselho, de algo, de uma pessoa que abrace, que acolha, como Jesus, né? Como o cego Bartimeu: solta o manto, eu te curo, né? Quantas as vezes nós podemos fazer o outro soltar o manto com um abraço, com um sorriso, com sentar e conversar, de mudar a direção. Então eu queria fazer um centro de apoio, que eles pudessem ali ter uma sala para assistir, ouvir um som, um sinuque, eu conversar com eles e solta o manto. Brincar, sorrir, né? Sorrir, brincar. Verdade, né? Saber que eles são importantes, que eles fazem parte da vida, né? Faz parte. E que tem, conhecer o amor, né? Um pouquinho do amor, né? Um pouquinho do amor. Porque a vida já é tão triste para eles, né? Tão triste. Morar na rua, todo mundo com medo deles também. Com medo deles. Mas não conhece a história. Não conhece a história. O porquê que estão ali, né? Exato. Verdade. Alguns só precisam de uma oportunidade. E precisamos dar essa oportunidade a eles. E aí eu chego em casa sujo, aquela sujeira do amor, que eles me abraçam. Aí sexta-feira as crianças me abraçam, querem tirar foto comigo. Aí eu celebro de túnica branca, vem toda suja. Pastor, aqui é a sujeira do amor. Crianças que não podem tomar banho e que me abraçam, que eu abraço eles também. Então assim, eu queria que as pessoas fossem sensíveis. Eu queria que as pessoas assim, vivessem o Cristo de fato, entende? Nós não vamos consertar o mundo, mas nós podemos dar um pouco do amor de Jesus ao mundo. E se todos fazerem um pouco, o mundo vai ser melhor. Verdade, que dia bom. Eu amo ver alguém assim se entregando para Cristo, né? Porque Cristo precisa ser revelado na nossa vida. Para o mundo, é através da nossa vida que Cristo vai ser revelado. A gente não pode receber e ficar só para a gente. A graça, né? A gente receber e deixar só para a gente ali num cantinho guardado. Deus, Ele quer que a gente leve isso para outras pessoas, que a gente resplandeça essa luz que há na nossa vida. Que outras pessoas também, elas possam se levantar, aquelas que estão prostradas, que elas possam dizer: Cristo me ama também, eu também vou vencer, né? É isso, a gente ser essa voz, né? É verdade. Às vezes a minha equipe, Padre Tony, na hora de distribuir alguma coisa: Padre Tony, sai daqui, porque você é demais. Quando você chega aqui, o povo desanda todo. Falei: não é desandar, é porque eu sou sensível, entende? Às vezes ele: não, Padre Tony, fica escondido. Aí eles esperam a equipe sair e vir conversar comigo, porque eu sei o que é fome, eu sei o que é frio, eu sei entender a dor do outro, entendeu? Tem pessoas que não são sensíveis, entendeu? E eu sou uma pessoa muito sensível. Eu dou risada junto, eu choro junto, eu abraço. Eu sou aquele aqui que
que me doam naquele momento ali. Que vive aquilo ali. Jesus vivia também. Aquele momento. Jesus estava ali, ó, o tempo inteiro, né? Com o povo. Isso é muito bom. Estamos chegando já ao final, né, Barbosa? Eu quero agradecer a Deus. Deus que marcou esse momento. Amém. Deus que está aqui conosco hoje. Barbosa deu a sugestão do seu nome hoje, né? Quero agradecer a Barbosa também. Foi muito bom, Barbosa, né? Falar de Deus aqui, falar com o pastor Tônio, conhecer a história dele, nosso itabunense, né? Gente da gente. Então, assim, que Deus continue te abençoando. Muito obrigada por estar aqui conosco. Para mim é um prazer, hoje. Vitória, estar com a senhora, com Barbosa também, que já tive com ele aqui muitas das vezes, né? Estar aqui é um prazer, estar aqui nesse momento é uma grande alegria para mim. Então, que Deus abençoe a cada um. E vamos estar aqui de volta com mais gente de Vitória na terça-feira, se Deus quiser. Um abraço. Fica aí, Vitória, que eu vou encerrar o programa com você aí, viu? Eu queria uma foto com nós dois aqui. Já tirei a foto. Ele aí. tirou, Barbosa é graça. Deixa eu ver se eu encaixo aqui. Tudo bom, padre? Vou ver, Deus abençoe. Parabéns mais uma vez, me emocionei com a sua história, viu? Vitória, um abraço, parabéns pela entrevista, viu? Muito bacana. E o Padre Tônio tem uma história linda, né? Tem que transformar isso aí num filme. Obrigado a vocês. Gente, um abraço e até amanhã, se Deus permitir.